Olá! Textos antigos às vezes podem ser bem perturbadores. E hoje a gente vai mergulhar em uma dessas passagens para entender melhor as leis de guerra da época, as narrativas e todo o complexo contexto histórico que elas revelam. E toda essa nossa investigação começa com um único número, tirado lá do livro de Números, capítulo 31. O número é 32.000. Pois é, 32.000. Esse é o número de virgens midianitas que, segundo o texto, foram capturadas como espólio de guerra por soldados israelitas. A pergunta que fica é inevitável, né? O que aconteceu com essas mulheres? Para tentar responder, a gente vai fazer o seguinte. Vamos analisar o que o próprio texto bíblico diz, olhando para as leis, para as contradições e para o contexto histórico que ele mesmo apresenta. Ok, para a gente desvendar esse tema, que é bem complexo, a gente vai seguir um roteiro de 5 passos. Vamos começar com esse espólio de guerra, passar pelas leis e contradições, até chegar a uma reflexão sobre como a gente pode ler um texto desses hoje em dia. Então vamos lá. Primeiro, vamos focar no caso central de Números 31, que é o ponto de partida de toda essa discussão. A análise aqui aponta um detalhe que é crucial. As mulheres são listadas junto com o gado, o ouro, a prata. Na prática, elas são categorizadas como propriedade, como um bem. E é a partir daqui que a análise fica mais profunda. Ela nos leva para outro livro, Deuteronômio, onde uma lei específica parece dar, digamos, o contexto legal para o que aconteceu com essas mulheres catimas. Essa lei estabelecia um procedimento bem claro, um passo a passo. Se um soldado desejasse uma prisioneira, ele a levaria para casa. Ela passaria por um ritual de um mês e depois disso o texto diz que ele entraria a ela. É super importante entender que essa frase em hebraico, entrar a ela, é um eufemismo padrão na Bíblia para o ato sexual. Então, o ponto central é este. A lei não só permite, mas ela regulamenta o que um soldado pode fazer com uma cativa de guerra que ele queira. O texto vai tão longe a ponto de usar a palavra humilhou para se referir ao ato sexual, proibindo que ela fosse vendida depois disso. Mas se a história fosse simples assim, ela acabaria aqui. Acontece que a análise agora começa a revelar o que ela descreve como uma verdadeira teia de contradições profundas dentro do próprio texto. Olha só a primeira grande contradição. É um conflito direto entre a lei e a prática. Como é que milhares de mulheres midianitas poderiam ser integradas à comunidade se uma outra lei proibia explicitamente a entrada delas na congregação? Fica a pergunta. E o quebra-cabeça histórico só aumenta quando a gente olha essa linha do tempo. Se o povo midianita foi praticamente exterminado lá em Números, como é que algumas gerações depois eles reaparecem com exércitos enormes e poderosos? De onde eles vieram? E essa contradição fica ainda mais pessoal, sabe? Quando a gente olha para a família do próprio Moisés. Os parentes mais próximos dele eram midianitas, eram aliados que viviam em paz com os israelitas. Como é que a gente concilia essa guerra de extermínio com uma aliança familiar tão próxima? Ok, agora a investigação dá um passo atrás para ampliar o foco e comparar essas práticas com o que acontecia no mundo antigo em geral. Essa citação ela é colocada na boca da mãe de um inimigo, e ela revela uma realidade muito dura. Tomar mulheres como prêmio de guerra era uma prática comum, entendida e até esperada no mundo antigo. E aqui a gente chega no argumento central desta análise. A prática de tomar mulheres cativas não era algo exclusivo de Israel. A grande diferença, segundo a interpretação do texto bíblico, está na justificativa. Não era vista só como uma ação de homens em guerra, mas como algo ordenado e regulamentado por Deus. Diante de tudo isso, então, como interpretar um texto tão cheio de camadas? Vamos ver a conclusão que a análise nos apresenta. A proposta dessa visão é que a Bíblia não é um livro único, sabe? Mas sim uma compilação de tradições diferentes, de épocas diferentes. E as contradições que a gente viu seriam a prova disso. Escribas, mais tarde, teriam unido histórias antigas, sem conseguir harmonizar todas as diferenças entre elas. E isso nos leva a uma conclusão bem desafiadora. Em vez de ser um código moral para todos os tempos, o texto estaria refletindo os valores brutais e patriarcais da sua própria época. Uma leitura honesta, segundo esse argumento, exige encarar essas passagens difíceis dentro do seu contexto histórico sem tentar achar uma justificativa para elas hoje. No fim das contas, toda essa análise nos deixa com uma pergunta fundamental. Uma pergunta que vai muito além dessa passagem específica. Como é que uma sociedade moderna interpreta a moralidade de um texto tão antigo?